noite a todos. Bem-vindos mais uma vez ao estudo do Centro Espírita Amor à Verdade, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para iniciar o nosso estudo da noite de hoje, vamos fazer a leitura do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Enquanto alguém estiver sendo acusado, mantém-te em silêncio. Os acontecimentos, quando estouram, têm antecedentes que são ignorados pela maioria dos circunstantes. As coisas nem sempre são conforme se apresentam, mas consoantes são nos seus valores íntimos. Não faças coro com as acusações expostas. O delinquente e o infeliz pecador merecem, quando menos, comiseração e oportunidade de reeducação. Então, vamos nesse momento fechar nossos olhos, elevar nossos corações ao alto e vamos agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá na noite de hoje, de mais uma vez aqui estarmos estudando o seu Evangelho, para que possamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, para sermos cada vez melhores segundo a vontade de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, e fica conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, o nosso tema, como eu falei antes, é do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O tema de hoje é: deve-se expor a vida por um malfeitor? É uma pergunta, Uma pergunta que foi formulada por Kardec e os espíritos responderam. No caso aqui dessa pergunta, esse tema está bem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o capítulo é Amar seu próximo como a si mesmo. Interessante isso, Esse é o último item desse capítulo, tá? Amar seu próximo como a si mesmo, e logo no final falar sobre isso, expor a vida por um malfeitor. O que tem a ver isso com amor, Como amar o próximo? Então, a gente vai conversar, Os espíritos informaram. No caso aqui desse texto, propriamente, que responde essa pergunta de Kardec, deve-se expor a vida para o malfeitor? Quem respondeu a Kardec foi Lamennais. A gente andou pesquisando sobre esse espírito, essa resposta foi dada lá na cidade de Paris, no ano de 1862. Deixa eu pegar aqui a história de Lamennais. Robert Félicité de Lamennais, que assina esta mensagem de 1862, foi um padre, filósofo e escritor francês, nascido em Saint-Malo, França, em 1782. Foi autodidata, tendo sido ordenado sacerdote em 1816, aos 34 anos. Escreveu livros defendendo a autoridade da Igreja contra as tendências de independência da Igreja Francesa, de 1805 a 1829. Depois, muda para um catolicismo mais liberal. Funda um jornal, O Futuro, defendendo mais justiça social e a separação da Igreja e do Estado. Suas opiniões são condenadas pelo Papa Gregório VI, na encíclica Miraribus, de 1832. Em 1834, publica Palavras de um Crente, obra lírica, onde lança um apelo em favor da liberdade na Igreja, que provoca sua ruptura com o Vaticano pela encíclica Singularius, 1837. Continua escrevendo livros, desenvolvendo sua concepção de um cristianismo sem igreja, capaz de reagrupar o povo, conduzindo-o ao progresso pela caridade.
Em 1841, ataca o governo e foi condenado à prisão por 1 ano. Em 1848, foi eleito deputado. Desencarna em Paris em 1854, sem ter se reconciliado com a Igreja Católica. Então, né, a gente está vendo que o Lamennais não é uma pessoa qualquer, né? Foi um padre estudioso e que defendeu as suas ideias, mesmo com relação independentemente do que no caso a igreja, né, que ele era padre, sacerdote, né, ele defendeu essas ideias que ele achava mais coerentes, né, do que a questão que era imposta naquela época. Então, ele vem trazer uma visão bem diferente dessa questão do que a gente faz com o criminoso, se a gente deve se expor à vida como criminoso. Aí, então, o item 15 fala assim: acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? É uma pergunta bem difícil, né? Muitos de nós, com certeza, teríamos algumas, vamos dizer assim, iríamos reagir de uma forma bem diferente do que está aqui nesse texto. Ou deveríamos, ou né, não assim reagir, mas poderíamos também, quem sabe, assim, passar a ideia de que a gente deve primeiro se preservar. Mas isso realmente é necessário, né? Quando a gente está num perigo iminente, né, de morte, por uma razão, né? A gente vai se expor a um perigo? Não se deve expor a um perigo, né? Ainda mais que a gente sabe que a gente tem, né, que preservar a nossa vida. Claro que a gente deve auxiliar nosso irmão em necessidade, mas a gente também tem a responsabilidade com a nossa própria vida. Mas a gente não deve se expor ao perigo inutilmente. Temos que ajudar aquele irmão que tem necessidade e que quer ser ajudado, né? Então, nós, com vamos dizer, com a lei de conservação também, né, nos diz que a gente deve se preservar. Porque tem pessoas que assim, não, eu vou fazer, vou salvar a vida de fulano, beltrano, cicrano, vou arriscar minha vida para salvar a vida do outro. Tem gente que vai, né, com aquele espírito de abnegação, de se dedicar ao salvamento do seu próximo, de ajudar o seu próximo. Mas tem gente que vai pensando assim, minha vida não presta mesmo, não gosto do que eu estou vivendo hoje em dia, eu prefiro acabar com a minha vida desse jeito, por exemplo, me jogar na frente de um trem, de um automóvel, de um ônibus, sei lá, né, ou jogar de um precipício. Eu prefiro, né, assim a minha vida, eu vou morrer com honra. Né? Tem gente que pensa assim, mas é diferente, né? É diferente quando a pessoa vai salvar uma outra, independentemente se ela é um malfeitor ou não. Ela vai, né, salvar uma outra, pensando em salvar, em fazer o bem àquela pessoa. Aí ela tá, né, pode até se arriscar, mas Deus é que sabe se ela vai perecer ou não naquela situação. Mas se ela vai de casa pensar, pensando, não, eu quero me matar, então vou arranjar um meio de me matar e esse é o meio. Então já é diferente. Aí a pessoa está pensando no suicídio. E isso é contrário à lei de Deus. Né? Pensar em fazer o bem para o seu próximo, mas de uma forma a se prejudicar propositalmente. Então, isso é suicídio, em vez de ser um ato meritório. Tá? E aqui, Lamennais, continua, ele vai iniciar, essa que foi a pergunta de Kardec, e ele vai dar, então, a resposta segundo o entendimento dele.
questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Realmente, né? São várias questões que a gente tem na nossa vida. Por que estamos aqui? Qual a razão de nós estarmos aqui encarnados nesse mundo, nesse momento, nesse instante, nesse dia, né, de setembro do ano 2021? Por que nós estamos reencarnados aqui? Eu aqui, né, sou moradora aqui na cidade de Rio de Janeiro, né? Então, por que estamos reencarnados nesse momento, nesse mundo? Então, a gente tem, não é à toa que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para progredir, né? Para que a gente possa, através da nossa reencarnação presente, atual, a gente trabalhar a nossa melhoria, levando ajuda, a nossa ajuda para nós mesmos, que somos os primeiros necessitados, mas para o nosso próximo, aqueles que estão mais próximos a nós, que são nossos entes queridos, familiares, nossos amigos, e os nossos, né, aqueles com quem convivemos no nosso dia a dia, e até também para os nossos inimigos, e, se possível, como o texto fala aqui, por um malfeitor, alguém que também é um necessitado, também é um filho de Deus, assim como nós. Então, ele equivocado, né, foi, por alguma razão, resolveu ir para um lado errado da sociedade, né, não anda de acordo com a lei, então isso não nos cabe julgar, não nos cabe condenar. E cabe para isso que existe a lei, né? As leis são feitas, então aqueles que são responsáveis por isso é que cabe julgar e cabe condenar de acordo com a lei de cada país, de cada lugar. Mas para nós que somos cristãos, não nos cabe o julgamento, segundo falou Jesus. A gente lembra que Jesus passou por uma situação assim complicada, né, de julgamento. Levaram a ele uma mulher adúltera, bem dessa passagem, e naquele tempo a lei era implacável. A mulher que fosse pega em flagrante de adultério, a mulher era apedrejada até a morte. Então, as pessoas pegaram essa moça, né, tal, o seu flagrante adultério, interessante que só estava ela, o outro que estava, né, também na mesma situação, não aparece ali naquela situação, só ela que é pega, e jogam ela assim na frente de Jesus, no chão, já com as pedras na mão, prontos para apedrejar, e fala assim a lei diz, e falam para Jesus, a lei diz que devemos apedrejar as adúlteras. O que você nos diz? Eles falavam isso para tentar Jesus, que eles queriam pegar Jesus em um erro. Jesus, né, se contradissesse de alguma forma com relação à lei. Então, Jesus ficou sozinho ali com aquela mulher e ele perguntou a ela, onde estavam os que te condenavam? Eles foram embora, Senhor. Então, ele falou assim, então, já que eles foram embora, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Então, o que a gente vê com esse exemplo de Jesus? Que Jesus, ele condena a pena de morte, porque ele sabe que o pecador, ele deve ter uma segunda chance, né? E que ninguém mesmo está isento de erro. Todos nós podemos errar, todos nós podemos, em algum momento da nossa vida, fazermos algo grave para si mesmo ou para o próximo. Então, todos nós merecemos o perdão, merecemos a misericórdia, merecemos, né, toda ajuda nesse possível. Então, a gente vê nesse caso que Jesus condena a pena de morte. Então, para aqueles de nós que ainda pensam que o criminoso, né, o criminoso, porque ele fez isso, fez aquilo outro, esse criminoso, ele
Quem sabe, lá no nosso passado, né, de outras eras, se hoje a gente não faz mais isso, que bom, graças a Deus que a gente não faz nada assim terrível que mereça, né, a condenação da sociedade, que mereça que a gente vá parar na cadeia ou de alguma forma ser condenado por alguma situação, né? Mas mas para nós, né, para nós não nos cabe isso de condenar o nosso irmão. A nós nos cabe levar o auxílio na medida das nossas forças, né, daquilo que a gente consegue realizar de bom, de positivo na vida de cada um. Aí vamos continuar com o texto do Laminé. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. Aí, como eu falei antes, né? É que ele está falando, se deve expor a vida, mesmo porque a gente pode expor a vida não só por um malfeitor, como por uma pessoa, por um ente querido. Tem gente que expõe a vida até por um, por um animal, né, de estimação, de um animal sofrendo, vai lá e tenta socorrer. Eu já vi casos assim, pessoas que vão assim, uma estrada, até uma estrada perigosa, aí tinha um animal lá, né, assim, assustado, né, e andando no trânsito, a pessoa estava lá, de alguma forma, tentando resgatar aquele animal daquela situação ali, que podia ser bem grave, tanto para o animal, né, e até para aqueles que pudessem, de alguma forma, inadvertidamente, atropelar o animal. Então, a pessoa estava ali, arriscando a vida para tirar o animal daquela situação. E assim são muitas pessoas. Então, nós, né, dependendo da pessoa, da sua vontade, daquela coisa que ela tem no íntimo, de desejar ajudar, a pessoa pode arriscar sua vida, se ela desejar. Não só para um malfeitor, mas para um ente querido, ou um amigo, ou mesmo até para um animal. O devotamento é cego. Socorre-se o inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um malfeitor, em suma, né? Então, está falando aqui que a gente, o devotamento, né? Se devotar a alguém, de fazer o bem a alguém, tem que ser nessa coisa assim, eu só vou fazer se aquele ali me devolver uma coisa boa, positiva. Não é isso, né? A gente tem que fazer pelo bem, fazer o bem pelo bem. Aquele que faz o bem esperando receber algo em troca, né? Já recebeu a sua recompensa, como está lá no Evangelho. Então, a gente tem que fazer o bem pelo bem. Então, se a gente socorre o inimigo, na medida das nossas forças, daquilo que a gente tem condição de realizar, se a gente pode socorrer também um inimigo da sociedade. O criminoso é um inimigo da sociedade. O criminoso, ele não faz mal apenas a um ou outro, ele faz o mal à sociedade como um todo. Então, ele, né, a gente tem que, de alguma forma, a justiça tem que se fazer? Tem que se fazer. A justiça correta, né? Aquela que, segundo a nossa justiça aqui, né, no Brasil, se está fazendo algo correto, é a prisão, né, em flagrante, de acordo, né, com o ato lá que o criminoso cometeu, e esperar ele ser preso para esperar o seu julgamento e a sua pena e a sua detenção, de acordo lá com o julgamento que vai ser feito de acordo com as leis brasileiras. Isso aí é o andamento correto. E aí, o que a gente percebe, né? A gente até trabalhando esse tema no grupo dos jovens, a gente conversou sobre isso, sobre a questão da pena de morte. Que nosso país, graças a Deus, nosso país não tem a pena de morte como uma pena assim instituída, né? Como uma lei brasileira. Mas a gente, pensando bem, a gente vê que a pena de morte existe no nosso país. E aí a gente vai ver que muitas pessoas são mortas porque alguém decidiu que aquela pessoa ali não merece mais viver, por alguma razão. Ou seja, ou porque a pessoa era um criminoso, ou um conhecido, ou porque aquela pessoa, de alguma forma, fez algo que contrariou,
né, aquele que atirou, ou uma discussão boba no trânsito, né? A gente vê isso, às vezes, uma discussão, né, alguma coisa assim, uma ultrapassagem mal feita, alguma coisa assim, a pessoa discute, aí um deles está ali armado, aponta a arma e acaba com a vida da outra, né, da outra pessoa, da sua família, né, e várias coisas. E a gente vê que a pena de morte não é institucionalizada no nosso país, né, não é uma lei, mas existe, infelizmente, na nossa sociedade de diversas formas. Então, isso também tem que ser combatido, né? Vamos continuar aqui com o texto de Lamennais. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado, quer dizer, esse malfeitor, né? Talvez, a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que, nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte que lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Então, aí voltamos aqui à nossa, ao que nós enquanto espíritas sabemos, né, de todas as nossas questões que a gente tem na nossa base espírita, a reencarnação. Esse irmão, né, porventura, está numa situação difícil, e nós, né, se tivermos, né, a condição de tirá-lo dessa condição difícil, quem sabe, né, esse irmão, arrependido dos seus erros, daquele tudo de errado que fez, ele possa, a partir desse momento, né, ao ver, né, que alguém se esforçou para ajudá-lo, ele pode se tornar um homem de bem. Quem sabe, né? Tem uma história, se eu não me engano, é do Chico Xavier, eu não me lembro qual livro, né? Mas eu já ouvi essa história há muito tempo, é mais ou menos assim. Tinha um homem, um senhor, que vivia sozinho numa casa. E esse homem tinha os seus bens, né? Tinha a sua casa, tinha, né, os bens que ele tinha. Só que esse homem estava enfermo, né? No seu lar ele vivia sozinho. Aí, um dia, né, um homem invadiu essa casa, era um criminoso, né? Um ladrão, invadiu essa casa para roubar. E aí ele viu aquele velho lá na cama, lá, sozinho, necessitado, né? Ele queria ver o que tinha de valor lá para ele roubar. Só que ele viu que o velho estava sozinho, o velho pediu ajuda a ele, não sei se ele pediu um copo d'água, alguma coisa que ele pediu ajuda, e aí né, esse criminoso ficou condoído desse velho ali sozinho, sem ninguém para lhe dar um copo d'água, ele foi lá e ajudou. E ele foi, e aí o velho, né, ia pedindo as coisas a ele foi indo aos poucos ajudando, né? Ele não tinha para onde ir mesmo, né? Ele invadiu a casa, porque ele não tinha para onde ir e tal, ele só queria pegar alguma coisa de valor e sair, mas estava aquele senhor ali sozinho, né? Ele ficou lá ajudando aquele senhor. E ficou o tempo todo até que aquele senhor, ele acabou desencarnando mesmo, mas não desencarnou de maus tratos, né? Porque o criminoso, né, aquele ladrão que entrou na casa dele, estava ali ajudando ele na medida do possível, mas é que ele já estava bem velhinho já e tal. Só que aquele velhinho, né, acabou deixando tudo que ele tinha para aquele rapaz que estava ali, era também um necessitado, né, que ele viu que ele era um necessitado, e acabou, né, ajudando aquele rapaz, e ele, através desse auxílio que ele deu para aquele senhor que estava bem, né, bem debilitado, ele acabou sendo ajudado por aquele senhor. À medida que ele, né, em vez daquele senhor, né, expulsá-lo de casa, que ele não teria força de fazer, né, ele pediu ajuda. E nisso que ele pediu ajuda, ele foi ajudado e acabou conseguindo, na verdade, um amigo. E acabou deixando, né, que ele não tinha família, acabou deixando realmente os bens para esse rapaz. Mas aí não foram tomados à força, né, foram
doados, e ele se tornou realmente um homem de bem. Interessante essa história, né? Na verdade, muitas pessoas que estão no caminho errado, no caminho do mal, né, do erro, do crime, tem muitas pessoas que estão nesse caminho devido à falta de oportunidade, devido à falta de esclarecimento, falta de alguém que orientasse de alguma forma, falta de ajuda na questão de educação, e por aí vai. Então, é que essas pessoas precisam, muitas delas precisam de uma chance. E, nesse caso, ele teve essa chance, né? Esse rapaz dessa história. Vamos continuar. Aqui, nessa parte aqui, fala assim, a morte, quiçá, lhe chega cedo demais, a reencarnação poderá vir a ser terrível. Então, imagine só, essas pessoas que morrem dessa forma violenta, né? Seja através da pena de morte, através desses países que têm a lei, né, institucionalizada, que se fizer algo de errado, morre mesmo, não tem jeito, ou através, né, aqui do nosso país, onde as pessoas, umas matam as outras por vingança, por desejo né, de alguma forma, cometer a justiça, entre aspas, né, pelas próprias mãos, que na verdade não é justiça, isso se chama vingança. Então, todas essas pessoas vão ter uma morte terrível, né, vão antes do tempo, né, do seu período reencarnatório, e elas vão, de alguma forma, vão virar, vamos dizer assim, tem uma discussão, qualquer que seja a razão, espera-se se ver livre daquela pessoa, só vai estar se vendo livre da pessoa fisicamente, e não, né? E não, porque o espírito não morre. Então, aquele espírito tão logo consiga, né, achar de novo o seu inimigo, vai persegui-lo de uma forma, né, terrível. Muitas pessoas enlouquecem, muitas pessoas sofrem terríveis obsessões devido a esses perseguidores que as pessoas conseguem através desse tipo de atitude, de atos, né, insanos, que dificultam a vida do seu irmão. Então, vamos continuar aqui com o texto do Laminé. Lançai-vos, então, ó homens, lançai-vos todos vós, a quem a ciência e o espírito esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Que aquele que morre, né, tem a pena de morte, e não concorda, né, com esse tipo de atitude, e morre de uma forma violenta, muitos deles, né, ao, né, despertar no plano espiritual, eles ficam muito revoltados, como eu falei antes. Aí começam, com o seu ódio, com o seu desejo de vingança, a perseguir aqueles que eles fizeram mal a eles. Então, isso é muito sério. Então, se nós tivermos condições de ajudar o irmão que está nessa situação de dificuldade, de erro, se nós pudermos levar nossa palavra, pudermos levar um livro que o ajude a se esclarecer, né? Ou se a gente não puder fazer nada disso, que a gente pelo menos ore por aquele irmão que está nessa situação difícil, para que ele possa despertar dos seus equívocos e possa perceber que ele pode fazer diferente. Todos nós podemos fazer diferente. Ninguém nasce para fazer o mal eternamente. Ninguém nasce falsas, né, opções na vida, como muitas pessoas, como a gente sabe, né, que infelizmente tem muitas pessoas que são dependentes químicos,
seja que tipo de substância for, e muitas pessoas, né, elas acabam tendo suas mentes completamente perturbadas, não conseguem viver sem aquele tipo de substância, e muitos não têm como se sustentar o seu vício e acabam indo por caminhos perigosos, os caminhos de roubo, de furtos, de assaltos, e por aí vai, né? Por aí vai, se metem em coisas erradas e acabam trazendo para si, né, muitas dificuldades, e, né, tanto para o seu próximo como para si mesmo. E aí, muitas vezes, essas pessoas, por fazerem isso constantemente, acabam sendo, como eu falei antes, uma condenação que está fora das leis, e aí essas pessoas que se acham juízes, né, e algozes dessas pessoas acabam condenando-os à morte. E elas sofrem, né, tipos de desencarnação violenta, e esse espírito vai, né, sofrer lá do outro lado, e pode até, como está aqui, blasfemar, pode estar se revoltando e querendo também vingança. Aí é um círculo vicioso, né? Um se vinga ali, o outro vinga ali, depois, né? Essa questão da gente, de alguma forma, tentar parar esse tipo de ato, né? Através do perdão, através da caridade, através do auxílio, da misericórdia para com nossos irmãos. Aí, finalizando, Lamennais fala assim: todavia, não tendes que indagar. Ele está falando aqui, se os braços, ou seja, se pedirá, agradecerá a nossa ajuda de alguma forma, daquilo que a gente fizer por ele, né? Aí ele fala assim: todavia, não tens que indagar se o fará ou não. Socorreio, porquanto salvando, obedecê-lo, salva-o. Então, se a gente tiver a condição, né, de salvar esse irmão em necessidade, esse irmão que está em erro, mas que é um irmão nosso, e que a gente não sabe, né, nossos passados, nossas reencarnações passadas, de repente fizemos igual ou até pior do que ele fez, né, na presente encarnação. Então, tudo isso é para que a gente possa pensar e colocar em prática a mensagem de Jesus: amar o próximo como a si mesmo. E esse próximo é todos aqueles que estão próximos a nós. Estamos agora no mês de setembro. O mês de setembro, a gente chama de setembro amarelo, que é o mês de valorização da vida, onde nós trabalhamos vários tipos de estudos, né? A questão da valorização da vida, diga não ao suicídio, à pena de morte, à eutanásia, ao aborto, que são várias formas que algumas, vamos dizer assim, algumas partes da sociedade, né, algumas pessoas que pertencem à nossa sociedade, acham que as pessoas têm direitos, né? Direitos, temos direito, se o outro fez isso errado, a gente tem direito de ter pena de morte, de matar porque ele matou, ele fez isso errado, então ele tem que morrer. A eutanásia. A pessoa está ali, vegetando, entre aspas, numa cama,
não interage com ninguém, está lá em coma. Então, ele pode também, ele está com uma doença incurável, que vai morrer de qualquer jeito. Então, a gente pode adiantar para diminuir o sofrimento dele, entre aspas, tá, gente? Isso não é verdade. Então, tem pessoas que têm umas lutas, né? Umas lutas, assim, completamente que não tem nada a ver com a realidade que a gente conhece como do espírito. Todos nós passamos por dificuldades. Se algum de nós passamos por uma dificuldade na questão, né, de dependência e tal, a gente tem que lutar, tem que procurar ajuda, tratamento, para que a gente não, né, porque quem vive na dependência, seja de que tipo for, da dependência química, esse irmão, na verdade, está cometendo um suicídio, né, um suicídio indireto. A pessoa está, né, acabando com o seu corpo aos poucos, né, desgastando a sua saúde e acaba, se a pessoa não morre de uma morte violenta por alguma outra razão, a pessoa acaba morrendo através do uso, né, indiscriminado de substâncias que acabam, vamos dizer, deteriorando o seu corpo. O aborto também, tem pessoas que defendem o aborto quando ali tem uma vida, não é o corpo da mulher que está ali, né? A mulher é só a mulher que gera, né? Tem um corpo preparado para poder gerar uma criança, mas ali tem um outro ser, não é a própria mulher, não pertence à mulher, está ali, né? Vai ficar ali um tempo até ele estar apto a sobreviver, né? Fora do útero da mulher. Então, essa criança tem direito à vida. E por aí vai, essa questão como eu já falei antes, da eutanásia, que acham que a pessoa está sofrendo, que a pessoa precisa acabar aquele sofrimento ali, que está ali. Na verdade, a pessoa está passando ali por uma situação que ela mesma, de alguma forma, tem necessidade de passar enquanto espírito. Então, ela ali, né, ela está, de alguma forma, se depurando, para que mais lá na frente ela possa se libertar, né, de uma forma tranquila, de uma forma natural, e seguir a trajetória dela enquanto espírito. Então, nós não devemos cortar esse laço da vida que ainda existe abruptamente. Não devemos fazer isso, porque isso não pertence a nós, só a Deus. Com relação ao criminoso, né? Que tem muita gente que acha que o criminoso deve ser punido de uma forma bem forte, né? Da forma bem dura, de ir através até, né, da pena de morte mesmo. Nossa atitude perante o criminoso deve ser de amor, de perdão, abnegação e misericórdia. Assim como Deus tem essa atitude também, né, de amor para conosco, e nós desejamos isso, porque também somos falíveis, nós também devemos ter para com o nosso irmão essa mesma atitude de amor, perdão, abnegação e misericórdia. E para finalizar, vamos falar da questão da oração, né, que muitos de nós, eu não sei o que eu posso fazer para ajudar um criminoso nessa situação, né? Eu não desejo apenas morte para ele, mas não sei o que fazer. A gente pode orar, né? Se orarmos com fé, o arrependimento pode tocar o coração do criminoso, que muitos irmãos, né, às vezes precisam de um olhar de alguém que olhe por ele e fala assim: irmão, você pode fazer diferente, você tem condição de fazer diferente. Então, faça. Eu acredito em você, vamos. Agora, se a gente não tem coragem de chegar perto desse irmão para fazer isso, então vamos orar, para que os espíritos amigos que estão ali, com certeza esse irmão tem um anjo guardião, tem um espírito amigo que deseja o seu bem. Então, que esse irmão possa, né, através dessa nossa vibração do bem, receber essa ajuda através dos espíritos amigos, tá bom? Então, aqui está o nosso estudo de hoje.
a gente espera doente do corpo ou doente da alma, onde quer que se encontrem nesse momento, que desça sobre todos, Senhor, suas bênçãos de paz, de luz, amor e saúde. Obrigado por tudo, Senhor, e que possamos a cada dia fazer a tua vontade em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, hoje e agora.